Limite do trabalho, repouso. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso, lógico, um repouso moderado, é útil para que a mente se refaça, para que a gente retrabalhe nossos conceitos e a gente comece então a se melhorar. Agora, é importante saber repousar. É importante também saber trabalhar. Se você vai trabalhar com raiva, xingando, reclamando, você vai se cansar muito mais. Se você vai trabalhar com a consciência de responsabilidade de trabalhar, tudo funciona bem. Questão 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Qual o limite das suas forças? Qual o limite para você fazer determinado trabalho? É importante entendermos isso para cuidarmos bem da nossa saúde e bem dos nossos afazeres. Se a gente procura fazer as coisas aos trambolhões, a gente acaba se complicando. Então vamos fazer dentro do limite, mas vamos fazer também com responsabilidade. Questão 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. Portanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Deixar as pessoas na ociosidade não é certo, mas impor um trabalho excessivo também não é certo. Antigamente existia o caso deles colocarem as pessoas nas galés, que era para as pessoas ficarem remando, aqueles barcos enormes. Era um grupo grande de pessoas que ficavam lá remando e não tinha descanso, era remar e remar. E as pessoas ficavam ali até exaustão, com má alimentação. Eles não se preocupavam com a vida de quem estava ali. Então era uma punição, aquela pessoa era vista como um réprobo, como um objeto, mas o responsável por aquilo ali, provavelmente, na próxima encarnação, ele vinha como um galé. E as leis foram se ajustando, foram se melhorando, para que as pessoas pudessem, então, estar em condições de trabalhar com dignidade. Mas isso levou bastante tempo. Os ajustes do nosso processo evolutivo, para que nós possamos nos enquadrar nas regras evolutivas, ele leva um bom tempo. E aqui ele pede para ler a questão 273, então vamos lá. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagem? É plenamente possível. É importante a gente observar essa resposta, porque muitas pessoas pensam que quem nasceu civilizado jamais vai estar numa tribo. Quem está no poder jamais vai estar na pobreza. Então é bom dar uma lida em Rochester, Mariluza Moreira Vasconcelos, que vai mostrando que as situações invertem e às vezes invertem de uma forma muito pesada para aqueles que transgridem a lei. Então, você vai ver lá o Rochester contando histórias dos faraós, que depois reencarnaram ele mesmo, que foi o faraó Menefitá. Depois ele era um artista de circo, uma pessoa bem pobre dentro da sociedade romana, e várias outras encarnações em condições de subalternidade que ele teve depois. O próprio imperador Tibério, que ele conta várias fases das encarnações de Tibério, era uma no poder, outra na escravidão. A Mariluza conta mais a história de Mário, poder, escravidão. O próprio Públio Lentulus era um senador, em 2000 anos e 50 anos depois, ele é um escravo. Certo? Ele não perdeu a intelectualidade dele, pelo contrário, tinha até muita intelectualidade, mas era um escravo. Ele foi comprado por uma família romana. E deu sorte que comprado por uma família bem distinta, muito educada, que tratava ele muito bem. Isso é importante a gente entender. Que se você está numa condição de uma raça civilizada, numa condição de mando, na próxima você pode reencarnar numa situação bem inferior. Vejamos. Então, vou repetir a pergunta. É possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? É,
mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se um escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posições influentes para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, entre os índios, entre as tribos africanas, vão reencarnar pessoas que abusaram do poder, abusaram da riqueza, porque lá você não tem posse, é tudo de todo mundo. E a única coisa que você tem é a vida e a família. O resto, você tem que se virar. Então, é uma expiação, mas aqueles que vão para aperfeiçoar as armas, aperfeiçoar as técnicas de caça, aperfeiçoar a agricultura, aperfeiçoar as moradias, são bons espíritos que vão para lá para impulsionar a raça. Então, nós precisamos de entender que existem N fatores, N situações que trazem para nós N possibilidades. Não podemos afirmar taxativamente nada, mas podemos e devemos pensar as possibilidades que ocorreram, que existiram, para que aquela situação fosse daquele jeito. Questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, e que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí vem a questão da aposentadoria, que é uma conquista recente na humanidade, porque antes não existia. Então, nós temos que ter a consciência de que todos nós vamos envelhecer e que, portanto, tem que existir a questão de essa renda para quem trabalhou a vida inteira. É uma questão justa, necessária e que vai fazer com que as pessoas tenham condições de ter uma vida mais digna na velhice. E também as pessoas idosas que estão em boas condições, é importante que eles façam um trabalho social para manter a vida ativa e também para exercer a caridade. Letra A. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver, não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Mostra que não existia aposentadoria naquela época. Então a sociedade deveria cuidar daquela pessoa, né, na velhice. A nossa sociedade hoje, a gente olha e às vezes tem pessoas que esquecem que ele vai precisar da aposentadoria. E fala por ele já ter uma outra fonte de renda, ele fala que não deve existir aposentadoria porque as pessoas têm que trabalhar, mas ele não trabalha. E ele está aposentado. É um paradoxo das certas mentes muito estranhas. Então, nós temos que pensar de forma cristã. Tem que existir uma lei que regula, e dentro dessa lei que regula, todos têm que saber respeitar para que as pessoas na velhice tenham a sua aposentadoria. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Olha que importante o entendimento que Kardec naquela época já tinha. A pessoa quer trabalhar, mas não encontra trabalho. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Em alguns países africanos, as pessoas não têm um trabalho para gerar renda. Eles vivem de uma espécie de, que se não me engano eles falam mucambo, que eles vão trocando. Um vende uma coisa, outro vende outra, outro vende outra, outro vende outra. E no fim, o dinheiro praticamente não existe dentro daquelas comunidades. Porque não tem uma relação de trabalho bem definida. Então, nós temos que começar a aprender que toda a sociedade deve se estruturar para ter condições de trabalho para todos. A ciência econômica procura remédio para isso
no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então, as ciências da economia, olha a visão que Kardec e os Espíritos trouxeram aqui para a gente, isso no século XIX, que a economia sempre vai ter altos e baixos e tem que ter uma ciência econômica para saber prever as situações e prover o trabalhador na hora que ele não tem a renda. Não está escrito ali, mas está dizendo que ele tem que sobreviver e tem que ter renda. Esse elemento é a educação. Não educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que incute hábitos. Portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aqui está trazendo para nós a necessidade da educação moral, de incutir em nós hábitos importantes e saudáveis, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Se você não educa os jovens, se você não dá um limite para os jovens, para as crianças e para os jovens, as consequências serão desastrosas. E tem também a questão de você mostrar, tanto para os jovens como os seus filhos, que o outro que está ali do seu lado, mesmo que ele não seja seu parente, não seja ninguém da sua família consanguínea, ele também é um ser humano, ele também deve ter uma vida de qualidade, ele também deve ter segurança na sua vida, poder contar com apoio. Então, quando a gente mostra aos nossos filhos que o semelhante ele é importante e que quando ele precisa de ajuda nós devemos ajudá-lo, então você já está ensinando ali algo de extrema importância para a sociedade. Porque todos nós, como filhos de Deus, somos importantes para Deus. Então nós devemos sempre olhar os nossos irmãos com essa ótica de amor, de respeito e de caridade. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Olha que interessante. À medida que nós tenhamos a questão de entender, primeiramente aqui, a gente está voltando no slide, a educação moral como um hábito que a gente adquire, incutindo na mente das pessoas que nós temos que ter respeito uns pelos outros, uma educação que dá limite para os jovens e um sistema econômico que prevê os momentos de queda, de decadência da economia. Então nós vamos estar passando por momentos mais penosos de uma forma mais estável, menos desagradável. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É um texto que nós temos que refletir muito, nós temos que pensar muito sobre ele. Em poucas palavras, Kardec, auxiliado pelos seus mentores, trouxe para nós um conjunto de fatores importantíssimos para nós pensarmos. O jovem tem que ter noção das suas responsabilidades. O jovem tem que saber que o outro existe. O jovem tem que saber olhar para si e para o outro em pé de igualdade. Esse é um trabalho de educação, um processo de aculturamento que nós temos que incutir na nossa sociedade. Por outro lado, mostra-nos também que todos nós temos a responsabilidade de sabermos pensar coletivamente, porque se hoje é o outro que está precisando, amanhã quem vai garantir que não somos nós? Paremos para refletir e pensemos.
Uma manhã de paz e luz sempre virá a nosso favor se soubermos agir de acordo com os ensinamentos divinos. E sem falar em política social, sem falar em política, em ideologia política, Kardec trouxe para nós a essência do que deve pensar uma autoridade do sistema econômico de um país, e até mesmo do mundo. A responsabilidade para com os momentos adversos do processo econômico da sociedade. Parte terceira das leis morais. Capítulo 4. Da lei de reprodução. População do globo. Sucesso e aperfeiçoamento das raças. Obstáculos à reprodução. Casamento e celibato. Poligamia. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que ajudarão você a iluminar seus caminhos, iluminando sua consciência para enfrentar as adversidades com mais amor e sabedoria. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, e deixe seu joinha, deixe seu like, inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia. De novo, paz e luz, que Jesus abençoe seu lar. Que a paz e o amor de Jesus possam envolver os nossos corações. Bom estudo para todos.